Olá pessoal, mais um programa Roda de Amigos e também mais uma vez em altíssimo astral. Estou recebendo dois especialistas na área contábil, um na área contábil e outro na advocacia, cada um com as suas especialidades, evidentemente. Eu recebo e agradeço antecipadamente por ter aceito o nosso convite ao advogado Michel Stephanie Azenha. Muito obrigado, Michel. Convite em poder transmitir alguma coisa nessa reforma tributária que é tão importante. Tem muita coisa por aí, não é? Muita coisa. É um quebra-cabeça, Michel? Na verdade, a ideia foi simplificar o quebra-cabeça, onde nós trouxemos aí uma diminuição da sopa de letrinhas que tínhamos. A sopa de letrinhas, o tabuleiro de xadrez, é uma coisa maluca. O contabilista Edgar Andreazzi Moreira. Muito obrigado, Edgar. Obrigado pelo convite. Vocês foram modestos em falar que é um quebra-cabeça. Isso daí é mais um cubo mágico, aquele que tem 6 lados. Aquele que precisa ser especialista, do especialista para resolver, né? O quebra-cabeça é uma coisa plana, que é fácil de montar, você vai... Esse daí é mais um cubo mágico. O Edgar, outro dia conversando, eu não sei se foi com você ou não, mas com alguns amigos contabilistas, disseram que isso daí foi para dar uma mexida, né, no caldo, na sopa, fazer com que os contabilistas saíssem da sua zona de conforto, fossem para cursos, né, de ajustes, atualização, para enfrentar todas essas mudanças que tem por aí. Faz sentido isso? Acredito que sim. A reforma tributária, ela, só para você ter uma ideia, uma lei, né, produzida no decorrer do último ano, 2025, que tem 504 páginas. Uma lei? Uma lei, né, e que ela tenta abranger tudo ao mesmo tempo, com relação a tributos e impostos federais, municipais e estaduais. Esse que é o grande problema. Nós não estamos falando aqui de redução de imposto de renda, de contribuição social. Nós estamos falando da criação de um imposto, de uma contribuição que vão substituir outros 5 e não sei se pode chamar de maldade fiscal, mas com uma oneração muito grande, principalmente na área do setor de serviços e imobiliário. Perfeito. Michel, quanto tempo de advocacia já? Há 20 anos. 20 anos, é um bom período, já não é mais um garoto na advocacia, muito menos um adolescente, já é um adulto, não é? Provavelmente sim, mas no direito a gente tem que aprender todos os dias. E quando vem essas reformas, nos leva a estudar muito mais. Hoje, antes de vir aqui, estava estudando, nós tivemos uma alteração legislativa importante, agora de janeiro de 26, que alterou toda a estrutura tributária, principalmente na questão sucessória, onde nós vamos ter umas alíquotas progressivas. Então, quem tem patrimônio precisa se organizar muito. Para não ter esse patrimônio dilapidado, é isso ou não? Na verdade, posso usar esse termo? Na verdade, não. Na verdade, ele busca um equilíbrio social. Então, ele está tributando quem tem mais. Tributando quem tem mais. É uma velha discussão que existe, né? Quem tem mais, em tese, porque trabalhou mais, não é? Trabalhou mais, por isso ele tem condições de pagar mais. Mas normalmente os impostos que incidem atualmente, eles já são em cima disso daí, né? Ou seja, se você tem um determinado patrimônio e o outro determinado menos patrimônio, está sendo recolhido em cima de um e em cima de outro. Já existe um equilíbrio praticamente. Em tese sim, mas todo mundo paga uma alíquota igual. Hoje nós estamos alterando a alíquota. Então quem tem um patrimônio menor, um total menor, vai pagar um imposto menor, uma alíquota menor. Você, como advogado, entende que é justo? Eu entendo que sim, porque busca trazer esse equilíbrio, mas como nós sabemos, quem tem algum dinheiro tem recurso para buscar outros meios de não pagar. Porque o patrimônio menor, né, Edgar, se a alíquota for igual, ele vai pagar em cima daquele patrimônio menor, ou seja, um tanto. E o maior, enfim. É que na realidade nós não estamos falando de imposto sobre o patrimônio. É que esse imposto, essa contribuição que foi gerada agora, ela tem o nome de contribuição, imposto sobre bens e serviços. Mas não é porque você tem um determinado imóvel, uma casa que vale 100 mil, 200 mil, 1 milhão, que ela vai ser tributada. Essa casa, esse imóvel, paga 0 de imposto. O que eles atribuíram é uma contribuição, um imposto sobre o rendimento de cada imóvel. Se o imóvel estiver desalugado, não vai. Agora, não vai ser tributado com relação a isso.
E como já existia as empresas de administração de bens próprios, que chamamos de holding, elas já eram tributadas por base no lucro presumido e tinham uma participação de contribuição na ordem de 11% a 13%, dependendo do município, da atividade. E o governo está abrindo mão do PIS e da COFINS, que correspondem a 4%, e aplicando uma alíquota de 26%, que vai haver contribuição de ICMS, porque o ICMS vai ser extinto, sobre esses bens também. Então, nós estamos passando em situações diferentes, serviços, prestação de serviço, comércio e produção, que vão variar. A produção de serviços, a gente vai ter custo médio desses dois tributos e impostos de 5% para 22%. Nós vamos ter no comércio algo em torno de 15%, 16% para 27%. E a indústria é a que menos vai sentir, porque o arcabouço, uma palavra bonita que inventaram no início do processo da reforma tributária, vai sofrer menos, porque ela vai encaixar toda essa sistemática dentro das dificuldades, custos operacionais, mas vai encaixar isso no seu custo de produção. Isso não tem a menor dúvida. Consequência disso, só tem uma pessoa que paga imposto e não é o dono de um grande conglomerado de imóveis, não é o empresário, não é o industrial, não é o grande comerciante. Só tem uma pessoa que paga imposto nesse país, o consumidor final. Então, se nós tivermos uma oneração tributária, uma arrecadação maior para o Estado, não tem problema. Quem sabe trabalhar com custo vai colocar essa oneração no seu custo. Eu vou pagar isso como consumidor final. Ou seja, vai bater sempre no consumidor final. Sem dúvida, é o único que paga imposto, porque o empresário, o comerciante, o conglomerado de indústria, etc., repassa aquele custo que ele tem sobre aquele patrimônio, sobre aquele... Isso é uma prática normal, uma reação normal. Que é normal, é lógico, eu vou fazer meu custo, eu coloco minha margem de lucro, eu tive oneração, eu vou colocar no preço final. O preço final é suportado exclusivamente pela dona de casa, pelo trabalhador, pelo indigente que toma cachaça. Essa cachaça está tributada, então tem custo. Ô Michel, você como advogado, a gente está ouvindo falar muito, inclusive aqui na apresentação, da tal da holding, né? Falando mais, eu acho que de uns anos para cá, mas já existe a coisa de, eu posso dizer, coisa de 10 anos, mais ou menos, ou não? É bem antiga a existência da holding. Antes ainda disso? Bem antiga. Ela sempre existiu. Sim. É que utilizavam-se muito para patrimônios grandes. Hoje, nós aplicamos para qualquer tipo de patrimônio, para aplicar uma eficiência fiscal e sucessória. Por conta desse aumento de tributo, nós temos que analisar o todo. Principalmente, como o Edgar falou, hoje nós temos uma alteração da tributação com essa reforma tributária, que é apenas uma parte, onde eu estou tributando o lucro, ou seja, o serviço que está acontecendo. Mas a emenda constitucional de 2023 disse que nós vamos ter uma importante alteração agora nos rendimentos. Então o imposto de renda futuramente vai aumentar. E quando você cria uma empresa para fazer essa administração, ajuda o nosso amigo contador, e nós criamos jeitos de sedimentar isso daí para que não venha atrapalhar o seu lucro. E como o Edgar estava dizendo, nós temos também a recuperação de certas despesas. Então, como o imposto não é mais em cascata na prestação de serviço, tende a ficar mais barato. Por exemplo, na construção civil, a construtora vai poder recuperar uma parte do cimento. Então, isso tende a tornar o imóvel mais barato. Interessante. Tem vários pontos interessantes, tem que haver também, tem que ter a luz no final do túnel, né, Edgar? Que não seja um trem vindo de frente. Que não seja um trem no sentido contrário aqui. Tá. Mas para a população, de modo geral, como que a população vai se movimentar nesse contexto novo que está para ser colocado ou já está colocado? Não, ele não está colocado porque nós estamos exatamente no ano fiscal de transição disso. Hoje,
A oneração que acontece... Nós estamos num período aí de adaptação. Teste. Eles estão chamando de ano de teste. Hoje, em 2026, a oneração imediata que vai haver é a seguinte: 1% que já está sendo aplicado a mais a título de contribuição de bens e serviços, imposto sobre bens e serviços, que poderá ser recuperada do ano que vem. Mas através de processos administrativos, compensação através de declarações acessórias, mas a oneração é pequena. Agora nós temos essa que a gente estava falando da tributação sobre a transação de bem causa-morte, que essa já vai sofrer impacto agora nos próximos 60, 90 dias. Sobre a tributação de bens após... o imposto sobre a transação de... O inventário. Após a morte, você falou, doação, né? doação, essa daí já vai sofrer impacto já... E dois impactos, além da alíquota aumentar de 4 progressivamente para 8, novos valores vão ser determinados pela Receita Federal como se fosse o valor venal estabelecido pela Receita. Diante disso tudo, qual é o papel do Estado e do município? Comprar um pires bem grande para ir lá para Brasília, porque a concentração do dinheiro vai ser feita via governo federal, né? O imposto de bens e serviços vem para Estado e município e a contribuição fica para a União. Essa regra já está estabelecida e não vai poder ultrapassar 28% a soma disso. E os estados e municípios têm que se organizar para ver quem fica com quanto. Lembrando que o imposto de bens e serviços, quando a sua maior parte se tratava de ICMS, esse dinheiro vai ser destinado ao estado onde houve o consumo ou a prestação de serviço final. Que é aí que eu acredito que os prefeitos assembleias legislativas vão ter que se virar para organizar o barraco, que aquele cubo mágico nosso para contadores e advogados, deles são 2. Que lá tem alguma coisa tridimensional, com certeza. Que bom. Eu não sei. Realmente a gente tem que dar risada, né? Porque, na verdade, Michel, embora todos vocês estão no meio de estudo, como especialistas, enfim, mas as novas leis, elas chegam diariamente, né? Então tem que ir se adaptando, né? Chegam. Inclusive essa reforma tributária, o final dela vai acontecer só em 2033. Então em 2026 é só um período de teste. Em 2027 teremos o imposto do pecado, que é bem interessante, e ela vai se adaptando ao longo do tempo. O que é esse imposto do pecado? O governo decidiu que nós vamos pagar imposto a tudo que faz mal à nossa saúde ou ao meio ambiente. Então a cachaça que o Edgar disse, ela vai aumentar, o preço dela vai aumentar. Conceito. O imposto da cachaça, os produtores de cachaça que vai fazer? Ô Michel, existe, por exemplo, determinadas famílias, já que você lida com isso, sucessão patrimonial, familiar, enfim, que são detentoras de um patrimônio invejável. Outras nem tanto, realmente é fruto daquilo que produziram durante a vida e deixou um imóvel, 2, 3, tem que fazer aquela partilha, não que tem, mas a partilha entre os filhos, os herdeiros, né? Esse pessoal, como que eles agirão daqui para frente? Lógico que sempre buscando um especialista, um advogado, um contador, mas qual a preocupação que eles devem ter assim a partir de agora? Procurar um bom especialista no ramo, porque no direito nada é máximo, tudo depende. Então vai depender de como é a organização familiar, de como é constituído a renda desse patrimônio, se existe uma empresa que ganha dinheiro, tudo depende. Então tem que ser analisado caso a caso, mas procurem um bom especialista para tratar. Se fôssemos comparar a situação do... Faltou algum comentário, Edgar? Não, é interessante falar, porque a gente também não veio aqui, a gente brincou, não, falou do imposto do pecado, da maldade, realmente existe, mas para não assustar já é aquele cidadão mais comum, né? Que juntou seu patrimônio. Que é a maioria, não é, Edgar? É a maioria. Eu acho que não, acho que não chega a ser a maioria. Uma classe média um pouquinho mais privilegiada, eu não acho que é a grande maioria. Mas a conquista do tempo de trabalho, união estável, que produziu, que foi possível se produzir um patrimônio que, vamos supor, tenham 3 imóveis, 4 imóveis. Não vamos assustar esse contribuinte no primeiro momento. Por quê?
vão haver fatores de redução na base de cálculo do imposto devido por esses bens e serviços. Então, se eu tenho um imóvel alugado para uma pessoa que uma pessoa física que é de caráter residencial, esse imposto vai ser menor do que se eu alugo esse mesmo imóvel por uma empresa. Para finalidades comerciais. Diferentes se você tem um imóvel que é muito comum hoje, um Airbnb, que ele não vai ter redução na base de cálculo. Então, como o Michel estava falando, a questão não é só o especialista, mas é analisar cada situação, para a gente não assustar o telespectador dizendo que vai ficar caro para todo mundo. Não, eu posso ter o mesmo imóvel que ele e a minha tributação ser diferente. Depende da finalidade de uso, né? Tudo vai depender disso. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Lembrando que estou conversando com dois amigos especialistas, o Dr. Michel e também o Edgar Andreas Moreira, advogado e contabilista. Voltamos já já. Conexão. Ato ou efeito de ligar, se unir. E é isso que fazemos desde o primeiro segundo da nossa história. Combinamos diferentes olhares, perspectivas e conhecimentos por um único propósito: fazer o bem. Porque essa é a nossa essência, nossa história, nossa conexão que se fortalece a cada dia com você. Benevix, a sua administradora de benefícios. Você sabia que a Casa Brasil está de showroom novo? Os lançamentos no Salão em 2025, que teve de mais bonito na Casa Cor, já estão disponíveis na Casa Brasil. Com a curadoria do Marcos Pira, nós estamos com um showroom repleto de novidades e coisas lindas para vocês. Fábio Miguel Assessoria Empresarial e Contábil. Você encontra soluções completas em área fiscal, departamento pessoal, trabalhista e previdenciária. Atuamos com gestão administrativa e financeira, serviços societários, imposto de renda pessoa física e jurídica, auditoria para condomínios e consultoria empresarial. Qualidade e confiança em cada atendimento. Fábio Miguel, sua contabilidade com responsabilidade. E voltamos com o programa Roda de Amigos. Dr. Michel, advogado especialista em holding, também sucessão patrimonial. Edgar Andreas Moreira, contabilista. Lógico que a nossa conversa é bem superficial, é uma pincelada, enfim, diante de todas essas mudanças, estas novas regras, tributações, enfim, que já estão chegando para nortear a nossa vida, o nosso dia a dia, até a finalização será quando? Já 2033. E 33, ou seja, quando vai estar concluída de fato para valer. Pode, lógico que pode, né? Direito tudo pode. Ter mudança ou mesmo cessar isso, partir para um outro caminho? Existe essa possibilidade? Existem possibilidades de reforma, porque em 2026 é um período de teste. Então o governo está trocando o motor do país com ele em funcionamento. Então não existe nada finalizado. Isso é uma proposta que pode se aperfeiçoar. O sistema, a forma de tributação, valores e tudo mais. Perfeito. Edgar, quando fala que é um período de teste, quem apresentará os resultados? Como é que o governo vai medir isso? Essa pergunta causa medo. A Lei Complementar 123 de 2008 é a que estabeleceu as regras da microempresa. 2008. São quase 30 anos e para estabelecer as normas de funcionamento do regime da microempresa foi criado o comitê gestor. Igualzinho à lei de 2014, agora também haverá um comitê gestor de estabelecer essas regras de adaptação da nova lei. Imagina que a gente pode ter 20 anos de regra a ser estabelecida, né? Esse que é o grande problema. E se você pegar o Simples Nacional, que seria um padrão de arrecadação simplificado, é difícil afirmar isso, porque o Simples Nacional ele tem 5 tabelas de contribuição
com 7 linhas de alíquotas diferentes. Que maravilha! Comparativamente, tem algum país que se assemelha ao Brasil em relação a este assunto? Difícil achar, porque o sistema que tínhamos, ele era muito complexo. Então, a tendência dessa reforma foi só tentar melhorar como nós agimos, diminuir as celeumas jurídicas, diminuir o trabalho do contador em ficar decifrando o código da Receita. Hoje nós temos 2 impostos praticamente, que é o CBS e o IBS. Então você entende que todas as mudanças são para melhorar, no sentido de tirar essa complexidade? Eu entendo que sim, porque nós não vamos ter mais essa complexidade, guias, alíneas, códigos de tributação. Em tese, será muito mais simples. E o contador vai trabalhar o dobro, porque agora ele vai ter que fazer uma contabilidade real e precisa, onde ele vai ter todos os documentos online. Não vão existir mais documentos de papel. Interessante, Edgar, ao se falar em online, esse uso constante que já faz parte da nossa vida, era muito comum, antes a gente até informalmente falando aqui, do guarda-livros, a parte de documentos, aquelas pastas, enfim, essa coisa toda. Hoje é via tecnologia que aí está. Sem dúvida. A informática, enfim. E a tendência, o cidadão, me parece, no primeiro olhar, que ele é sempre instigado, estimulado a ele mesmo resolver ou encaminhar os seus problemas, a parte de expedição de documento, paga, recebe, enfim, tudo online e até deixando um pouco o trabalho do contabilista. Essa impressão, ela é verdadeira? Pode ser, mas é muito relativo. Por exemplo, nós tentamos levar tudo para o lado eletrônico, da modernidade, do aplicativo no celular, sem a menor dúvida. Mas existe uma fase de transição. Você pode estar falando com empresários, empreendedores de 20, 22 anos com conceito de tecnologia aprimoradíssimo, que é a meninada que usa o ingresso no celular para entrar no show de rock. Perfeito. E tem a nossa geração, que tem uma dificuldade. Hoje, por exemplo, você não é mais atendido na Receita Federal, você tem que fazer teu agendamento eletrônico, você tem que pedir uma assinatura ligada à tua conta Gov. Se ela não tiver o padrão de segurança prata ou ouro, você não acessa. E as pessoas têm dificuldade com isso, porque também existem pessoas com 80, 90, 92 anos que são contribuintes. Sim. E aí você pega uma pessoa dessa e fala, pega a sua identificação facial. É um tormento, porque fica difícil. A tecnologia andou muito rápido, eu não sou contra, mas a gente tem essa questão do período de adaptação, né? Não tem a menor dúvida. Agora, muitas coisas estão sendo criadas por um atendimento direto, porém, ainda existe uma dificuldade muito grande e se conta com assessoria dessa nossa parte. Mesmo esse empreendedor de 20, 22 anos, que tem a tecnologia na mão, também está sofrendo as consequências dessa legislação de 500 páginas. Para a interpretação da lei, né? Aí o papel importante do profissional. Se ele for estudar o conhecimento, a forma de aplicabilidade da lei, não vai dar tempo dele pensar no desenvolvimento do produto ou serviço dele. Perfeito. Michel, qual o momento ideal para se pensar na tal da sucessão patrimonial? A partir do momento que você tiver qualquer patrimônio, então você já tem que trabalhar pensando qual o destino que você vai ter. Se você vai querer renda, se você está pensando nos seus filhos, nos seus netos. Então, se tiver algum patrimônio, busque um bom profissional para te assessorar. Isso a qualquer momento? A qualquer momento. Né? Quanto antes, melhor. E muitos casos, normal, até após o falecimento dos proprietários, então quem que normalmente cuida disso? É natural que seja o primeiro herdeiro, o segundo? Como que se dá essa constituição de autoridade para a resolução desse encaminhamento? A melhor forma é o patriarca resolver desta maneira, porque ele tem elementos para definir como ele pensa em respeito à lei, procurando um profissional, e ele vai articular a empresa ou um testamento, a melhor forma que ele entender, para dispor disso daí. Mas na falta do patriarca ou da matriarca, restam lá os herdeiros, né? Eles que se entendam, é mais ou menos isso? Então, aí que vem o problema. Quando eu chego nessa situação,
normalmente vem o judiciário para resolver, porque os herdeiros, o cônjuge que sobrar, vai ser uma briga Cada um tem uma vertente, enfim, cada um pensa de uma maneira. Ô Michel, que conselho você poderia dar para o pessoal que está nos acompanhando, sejam empresários, detentores de grandes patrimônios, a família tradicional brasileira, aquele que está começando agora, enfim, eu sei que existe aquela máxima que diz, diante de um negócio, de um problema, procure sempre um advogado, né? Sim, procure um advogado, um contador de confiança para entender como vai impactar nas suas finanças essa reforma tributária. Ou mesmo se vai ser necessário alguma atitude, porque como o Edgar disse bem, ela busca um equilíbrio social. Então, às vezes, a pessoa está começando um patrimônio, se ela buscar um advogado para aconselhá-la, fica mais fácil de gerir. Interessante. Ô Edgar, da mesma forma, você como contador, hoje uma família, uma simples família, ela também necessita dos serviços do contador. Sem dúvida, e até com essa possibilidade, determinação inclusive da lei, de ser criado um CNPJ para proprietários de mais de 3 imóveis, alguma coisa mais ou menos nisso, vai ser como uma relação de produtor rural. Eu tenho um CNPJ que está ligado àquele meu patrimônio, sejam 3 casas, 4, um terreno, seja lá o que for, vai ter que se ajustar tudo isso. Vai haver necessidade de algum conhecimento técnico para manter a prestação de informações à Receita Federal do Brasil, que já foi unificada, junto com o Ministério da Economia, há muito tempo atrás, sendo a controladora de toda a movimentação financeira do país. Muito bom, e com isso estamos chegando ao final do Roda de Amigos, né? Passa rápido pra caramba, o que é bom, significa que a gente acabou conversando muito e espero ter passado informações para o pessoal que nos acompanha até esse momento. Mas, como diz também outro ditado, que ninguém sai de mala vazia daqui do programa Roda de Amigos. Então tem um brinde aqui do nosso amigo Danilo lá da Sumirê. Vou presenteá-los, mas este presente tem um destino. A cara metade de cada uma. A dona Genê e dona... Silvia, ok? Combinado? Muito obrigado mais uma vez, Michel. Obrigado, Edgar. E obrigado a você que está aí em casa.